Olá, amados, tudo bem? Graças a Deus. Estão motivados? Vamos ficar motivados. Que as tristezas do dia a dia, que as depressões, que as angústias, tudo isso nos motive. Inclusive, quando nós cometemos pecados e ficamos com a cabeça muito atribulada, né? Tenhamos motivação para orar pedindo perdão. Sim, porque Deus está pronto a nos perdoar. Por isso que Ele pesa o pecado da nossa cabeça, na nossa mente. Por isso que Ele pesa o pecado no nosso coração. Porque Ele só corrige a quem Ele ama. Então, quando sentirem esse peso do pecado, imediatamente conversem com Deus. Coloque diante dEle o seu arrependimento. Nós vimos ontem que Davi foi motivado a escrever sobre isso. E nós temos aqui belos salmos. O hino 108, Se Paz a Mais Doce, foi escrito no momento de muita tristeza do autor. Então vamos motivar a nossa vida para melhor, para sermos uma fonte de bênçãos às outras pessoas. E aqui hoje nós vamos estudar o sofrimento que Deus nos permite que tenhamos, ou às vezes até mesmo nos dá o sofrimento como um teste para avaliar a nossa própria vida. O sofrimento vem testar a nossa fé, vem testar o nosso conhecimento da palavra. O sofrimento vem testar a intensidade da nossa consagração. O sofrimento vem testar a eficácia da nossa motivação e disposição para estarmos diante de Deus. É verdade. É isso que muitas vezes Deus permite. Até onde você vai comigo? Até quando a unha lasca? Ou até o último dia do câncer? Até onde você vai prestar adoração a mim? Ser grato pela salvação. Então, o sofrimento vem para nós muitas vezes para avaliarmos a nossa vida. E se Deus quer que avaliemos a nossa vida, é porque Ele sabe e tem visto que ela tem coisas que precisam ser tiradas. Então vamos ver, por exemplo, o sofrimento para testar a nossa força e a nossa estrutura. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27 fala dos dois fundamentos, da casa construída na areia e na casa construída na pedra. E o sofrimento aqui foram as chuvas fortes que transbordaram os rios e os ventos que ficaram batendo na parede ou nas paredes dessas duas casas. Nós sabemos que aqui estava fundamentada na areia, ou seja, o crente que é superficial, o crente que só se satisfaz em ouvir de vez em quando alguém, esse crente cai, ele rui, porque a sua vida não está fundamentada, estruturada na rocha que é o Senhor Jesus, mas está estruturada no pastor fulano de tal, na irmã fulana de tal, no vídeo tal, na música tal, mas não em Cristo, que é a rocha da nossa salvação. Então muitas vezes o sofrimento vem para avaliar a força e a nossa estrutura espiritual. Primeira carta escrita por Pedro. Vamos lá, primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. 1, 6 e 7. Para testar a genuidade da nossa fé. Ela é uma fé genuína ou é uma fé assim, meia boca? Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Deus prova se a nossa fé é uma fé genuína ou se a nossa fé é uma fé apenas aparente.
Olha que pessoa de fé! Ó, irmão, você precisa fazer assim. Mas quando chega a dor, essa pessoa some. Quando chega o momento de demonstrar que Deus, realmente eu posso esperar as coisas que eu não vejo e ter convicção daquilo que ainda não chegou, que eu me distancio, eu sumo. Eu tenho medo da pandemia. Eu tenho medo do vírus que cobre o templo, que enche o templo. Mas Isaías capítulo 6 fala que o que enche o templo é a glória de Deus, e não Covid-19. Mas voltamos aqui. Ele pode estar testando a nossa motivação e o nosso trabalho. Primeira carta escrita aos Coríntios. Primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 15. Ele vai testar a nossa motivação e o nosso trabalho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 15. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Ou seja, ele coloca o fogo para nós avaliarmos as obras que temos feito para Deus. Elas são obras que se purificam com os problemas, que os problemas, que as fricções, né, as pedrinhas que os problemas trazem e ficam friccionando, afligindo, atribulando a nossa alma, vai polir e deixar brilhante ou vai rasgar? A nossa obra é uma obra feita em papel manteiga ou a nossa obra é feita num aço? Porque se pegarmos uma lixa fininha e passarmos no papel manteiga, o papel manteiga vai rasgar, mas o aço vai brilhar, vai purificar, vai deixar lindo. Pense nisso. Pense se o seu sofrimento não é para purificar o seu coração. E também fala, né, que o sofrimento surge para provar os nossos relacionamentos. Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Eu acho que todo mundo sabe disso, né? Esse provérbio aqui. É o versículo mais lido pós-acampamento, né? Mais escrito, né? Quando vem uma igreja de fora fazer intercâmbio em acampamento, todo mundo, pelo menos na minha época, era assim, escrevia, né, no caderno, na capa da Bíblia da outra pessoa, Provérbios 17, 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Você está se fazendo irmão na angústia dos outros? Em todo tempo nós somos amigos, mas na hora que eu estou angustiado, você está se fazendo meu irmão? Ou só quer que eu seja teu irmão? Na hora da angústia do teu vizinho, você se mostra irmão dele? Ou simplesmente um amigo, um colega que sai de perto? É difícil, é muito difícil. Existe um vídeo que foi postado ontem na lista dos irmãos da igreja, e quem quiser procure, é uma corrida entre crianças, né, meninos com problemas físicos, né, e usando prótese. E mostra que um estava ganhando a corrida quando ele olha para trás e vê que um caiu. E todos voltam para socorrer aquele que caiu. E todos
cruzam a linha de chegada juntos. É emocionante, dá até um nozinho aqui na garganta, mas na angústia se faz o irmão. Você tem demonstrado isso? Os sofrimentos são testes para avaliarmos a nossa vida. Eu tenho força, eu sou estruturado. A minha vida está sobre a rocha ou sobre a areia? A minha fé é genuína? Ou é uma fé que some? A minha motivação para o trabalho, qual é? Meus relacionamentos? E por último, hoje, os sofrimentos, quando avaliamos a nossa vida e vemos que o sofrimento é fruto de uma vida torta, esses sofrimentos vêm para melhorar o nosso caráter. Romanos capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Versículos 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi concedido, nos foi dado, nos foi colocado dentro de nós para a nossa purificação. Se o seu sofrimento não produzir uma avaliação de vida, nós seremos as pessoas mais tristes dessa vida. Vamos pegar os sofrimentos, transformá-los em fonte de motivação, transformá-lo em avaliação da nossa própria vida, ou como uma lixa bem fininha que raspada no aço vai deixá-lo brilhante. Nós fomos feitos como pedras preciosas que precisam brilhar. Vamos orar. Pai bendito, sabemos que muitas vezes o Senhor põe sofrimentos na nossa vida para nós fazermos uma autoanálise. Esta autoanálise acontece naturalmente, Senhor. Nós é que muitas vezes não queremos nos rebaixar, nos humilhar, dizendo que realmente o sofrimento que temos é fruto da nossa alma, é fruto da nossa vida errada. Por isso, Senhor, quando o Senhor começar a raspar a nossa vida através do sofrimento, por favor, Senhor, que o Senhor encontre ali ouro, pedra preciosa e não palha. Que o nosso coração seja um coração totalmente limpo pelos sofrimentos. Porque sabemos que esses sofrimentos vêm de uma mão poderosa que sangrou na cruz por nós, mas a mesma mão que levanta os pecadores. Senhor, tem misericórdia de nós. Continue nos lapidando, nos purificando, nos limpando, raspando as crostas do pecado que estão em nós. Que seja a nossa vida para o brilho da sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente cada um de vocês, queridos. E amanhã retornaremos para falar sobre a terceira lição, né? A lição de que Cristo levou sobre si todos os nossos sofrimentos. Grande abraço a todos.